subida e descida 2 vezes a cada 10 segundos. Então, ele sobe e desce uma vez, sobe e desce outra vez, 10 segundos. Beleza? Uhum. Então, beleza. Ele sobe e desce 2 vezes em 2 segundos. Então, o que significa subir e descer 2 vezes, né? Bem, aqui ele já está no alto. Então, ele desceu, subiu 2 vezes. O que significa que ele, em outras palavras, estava no alto. Desceu, subiu, desceu, subiu. O que acabou de acontecer aqui? Né? Nós temos quantas ondas aqui? Essa é a pergunta, né? A onda é a repetição de padrões. Então, quantos padrões a gente tem aqui? Olha só, aqui tem uma onda, aqui tem outra onda. Uma onda, 2 ondas, ok? Então, significa que ele ter subido e descido são 2 ondas. Essas 2 ondas Você vê, foram então. em 10 segundos. Exato. Se ele sobe e desce 2 vezes em 10 segundos, significa que tem 2 ondas formadas em 10 segundos. Muito bem, isso é importante porque isso vai me dar a informação do período. Não é mesmo? Se 2 ondas é 10 segundos, então uma onda é 5. Se uma onda demora 5 segundos para ser formada, esse 5 é a frequência ou é o período? É o período para cada onda? É o período. Isso, cada onda é 5 segundos, exatamente. Então é o período. Então, T é igual a 5, muito bem. Beleza. Agora, estima a distância entre 2 cristas que passam pelo barco em 30 metros. Então, se a gente fizer aqui 3 metros. Oi? É 3 metros, eu acho. 3, desculpa, é isso. Então, a distância entre 2 cristas, que são os picos, né? São 3 metros. Então, eu vejo que de uma repetição a outra de padrão deu 3 metros. Ou seja, o tamanho de uma onda é 3 metros. Esse tamanho de 3 metros é o quê, então? É o comprimento de onda. Exato. Comprimento de onda, 3 metros. Beleza. E ele pede o quê? Ele pede a velocidade. E aí, encontra a velocidade para mim, agora que sabe o período, que sabe o comprimento de onda. Vai lá. Deu 0,6. 0,6 o quê? Metros. Não. Segundos. É velocidade, certo? Qual que é a unidade de velocidade? É segundos? Ah, a velocidade é segundos. É metros por segundo. Metros por segundo. Então é metro por segundo, né? Uhum. É isso aí. É isso aí. Achamos a velocidade, certo? Beleza, vamos para a próxima. A próxima é sobre o quê? Me diz aí. Me diga você. Leia e me diga do que se trata. Não tá aparecendo para mim. Eu sei. Mas tu não tá com a folha aí, não? Não tem a folha. É sobre onda luminosa, né? Sobre onda eletromagnética. Luz. Deixa eu pôr aqui. Não tá aí? E aí? E aí? Oba.
Acho que a 1 e a 3 tá certo. Por favor, pode me explicar por que você acha isso? A 3 eu acho que eu lembro da explicação do espelho. Mas me dá uma explicação física, né? Eu lembro da explicação do espelho, não conta no Enem, numa entrevista de emprego. Vai lá, pô. Ah, não sei explicar a 3 não, mas a 1 talvez. Poxa, velho, é ruim. A 1 é tipo da academia lá. Quanto mais A 1 é tipo a da maior a academia. frequência dele, vai aumentando a velocidade que as ondas se formam, eu acho. Aham. Se Então levar significa rapidão, que a onda. Então significa que a velocidade da luz pode mudar, é isso? E aí você tem um ponto. Pois é, a velocidade da luz ela só muda se tu mudar de meio, né? Então ela não muda, tipo, normalmente? Não. Em todo meio ela tem uma mesma velocidade. Não tem como tu alterar a velocidade dela num determinado meio. Se tu altera a frequência, automaticamente o comprimento de onda altera-se também para adaptar e assim manter a velocidade constante. A velocidade da luz constante é uma das coisas mais fundamentais da física. Vamos lá. Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior sua velocidade de propagação. Errado. A velocidade da luz é sempre constante num determinado meio. Então ela não muda. Esse tem que ser o argumento. Deixa eu escrever aqui. Então a 2 está certa porque a luz a velocidade é a mesma. Vamos com calma. Está afirmando que é constante. Quando um feixe de luz passa de um meio a outro, veja, está trocando de meio agora. Certo? Uhum. Então agora pode haver modificação de velocidade. Seu comprimento de onda muda, mas sua velocidade se mantém constante. Errado. Se mudou de meio, a velocidade muda. É isso, velho. Acabei de falar, como é que tu me lê a questão e conclui o contrário, pô. Se ele mudou de meio, a velocidade muda. Tipo, passar de um meio a outro fosse fazer, sei lá, uma linha reta, tá ligado? Não sair do ar pro vácuo. Linha reta ela faz, porque a luz só se move em linha reta, mas vai mudar de velocidade, vai ser uma linha reta mais devagar. Agora a 3, vai lá, me diga se ela tá certa, se ela tá errada, baseado nessas novas informações que eu te passei. Não, é certo eu sei que ela tá, mas porque eu não sei. Não, mas dá uma explicação aí. Fenômeno de reflexão. Sabe o que é reflexão da luz? Total da luz? Pelo menos reflexão, tu sabe o que é, né? É refletir. Tu só vê as coisas porque a luz bate nelas e reflete e vem pro teu olho, certo? Bem, se tu não sabia como é que tu enxerga, é por causa disso. Por isso que no escuro a gente não vê nada. Meio auto-intuitivo. Por que o gato vê no escuro? O gato, não é que ele vê no escuro, ele vê melhor que a gente no escuro. Se tiver num breu total, ele não vai ver, pode ter certeza. É isso aí. O olho dele é treinado para ver melhor no escuro. Que nem o das corujas, etc. Uhum. Pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio mais refringente para o outro menos refringente. Aqui tu tem que lembrar de uma coisa. Qual é a coisa que tu tem que lembrar? Da água. Da aguinha. Você acendendo uma lâmpada dentro da água ou fora da água. É meio bizarro o que eu falei agora, mas o negócio é o seguinte. Se você acender uma lâmpada fora da água, o que vai acontecer? Vai acontecer a reflexão normal. É o que a gente vê na nossa vida real quando a gente está colocando luz num copo de água, né? A gente vê nada demais ocorrendo. No máximo que a gente vê é se a gente colocar, por exemplo, um lápis
o lápis vai ficar mais quebradinho, vai parecer que ele está quebradinho, certo? Imaginando que aqui é ar, então a luz veio daqui e veio para cá. E aqui é água. Agora. Se a gente tiver o caso contrário, se aqui for água... Cara, a única coisa difícil desse assunto é essa explicação. Se tu decorar isso, tu vai fazer qualquer coisa, ok? Uhum. Então veja que agora a luz está saindo da água e indo para o ar. Beleza? Beleza. Bem? Então, o que vai acontecer? A luz ela não vai ficar mais dobradinha aqui para dentro dessa vertical que nem ficou aqui. Ela vai abrir, olha só. E dependendo do ângulo, se tu chegar no ângulo de reflexão total, a luz ela não vai incidir no outro meio. Ela vai ficar sobre a horizontal. Então, nesse momento, tu tem a reflexão total. Porque tudo foi refletido, nada foi refratado. Então, existe um ângulo específico onde isso ocorre, entendeu? E isso só pode ocorrer também se tu está indo de um meio mais refringente para um menos refringente, ok? Que é o caso, a água ela é mais refringente, ela tem mais refração do que o ar, porque a água é mais densa que o ar, né? Então ela vai atrapalhar a luz mais para se mover do que o ar, certo? Então vamos ver o que está escrito aqui. Então a reflexão total ocorre quando ela vai de um meio mais refringente para um menos refringente. Pode ocorrer como o fluxo luminoso passa de um meio mais refringente para outro menos refringente. Verdade, a terceira é verdade. Sacou aqui, ó? Do mais para o menos. Quando é do mais para o menos, ocorre a reflexão Então, total. tipo, Então é isso que tem que pensar. Do mais para o da menos, água pro ocorre a ar. reflexão total. Tipo da água para o ar. Deve ocorrer, beleza? Tá bom. Vamos para a próxima. Calcule o harmônico fundamental. Tu tem a equação. Ele pede a frequência. Tu tem a equação da frequência. E tu tem todas as informações. A única coisa que tu precisa saber é o seguinte. Grava o que eu vou escrever agora. A única coisa que tu precisa saber. O harmônico fundamental é n igual a 1. Bom, aquele n da equação é o 1 porque ele está pedindo o fundamental, ok? Então é isso aí. Vai lá, agora é contigo, bro. Beleza. Esse aqui, esse L, tem que alterar por alguma coisa?
Cheguei no 1,25. Ah, desculpa, velho. Putz, tu falando e eu falando aqui, eu tava no mudo, que merda. Tu falou do comprimento, né, da corda, tu falou do L, o L é o comprimento da corda, tá? Eu saquei isso depois, botei. Isso, beleza. Tu achou 1,25, mas 1,25 o quê? Não, é HZ. 1,25 Hz. E aí, qual que é a unidade de É frequência? Hertz? Ah, isso aí, mas será que tá certo a conta? Vamos ver. O áudio tá meio ruim aqui, mas acho que é problema meu aqui, tá? Então, vamos lá. É 1 vezes a velocidade, que é 5, dividido por 2 vezes 2. Isso vai dar 5 dividido por 4. Isso é a mesma coisa que 4 dividido por 4 mais 1 dividido por 4. Então, vai dar 1 mais 0,25 Hz. Isso aí, você acertou. Eu acertei ele na prova também, isso aqui não contou. Tá sem conta. Boa, garoto. Boa, isso aí. Deixa eu pegar the next one aqui. Nossa, mentira, velho. Muita aula. Uma cadeira nova. Tem uma cadeira que eu vi. Cadeira é cadeira gamer, cara? Na minha é de escritório normal. Eu preciso de uma. Eu vi uma cadeira gamer aí na internet nova, 14 mil reais. Diz que muda a sua coluna melhor. Melhora a coluna? Aí vale a pena. Sim, mas 14 mil, uma cadeira. O cara tem que ficar muito sentado, não. Determine a frequência do terceiro harmônico de um tubo fechado. E aqui ele deu a equação do tubo fechado. Qual é o único cuidado que tu tem que ter aqui, né? Terceiro harmônico. O fato de ser um tubo fechado. Ele tem umas características sobre o valor dos harmônicos. Os harmônicos no tubo fechado são só harmônicos ímpares. Ou seja, o N não pode ser 2, 4, 6. Isso é 1, 3, 5, 7. Ok? Eu posso escolher qualquer um? Mas pode escolher qualquer número para ser o N, contando que seja ímpar? Não, só pode ser ímpar, é isso que eu tô falando. Não, mas entre 1 e 3 faz alguma diferença? Oi? Então eu posso escolher tanto 1 quanto 3? Não, ele tá pedindo o terceiro harmônico. Tá ali, ó. Quanto terceiro harmônico? E aí, qual que é o terceiro harmônico, né? Essa é a questão. Porque o primeiro harmônico é o N igual a 1. Se tem o segundo harmônico, é porque tem o terceiro... Desculpa, se tem o terceiro harmônico, é porque tem o segundo harmônico, certo? Só que não tem o N igual a 2. Então, qual que é o terceiro harmônico? Qual que é o N do terceiro harmônico? É isso que tu tem que pensar. Não é N igual a 3, não? Não, porque não. Como eu acabei de falar, o terceiro harmônico existe porque existe o segundo harmônico também. Em outras palavras, o valor do N não é o valor do harmônico. Não é porque é o terceiro harmônico que o N é 3. Então, o primeiro harmônico é o 1. Eu falei que os N's aqui, olha só. Os N's aqui é 1, 3, 5, 7, 9. Então, qual que é o terceiro harmônico?
É o 5, exatamente. Então agora tu faz a conta com n igual a 5. Hz? 425 Hz? Bem, se tu fez a conta, eu acredito em ti, né? Mas eu vou fazer aqui. Então vai ficar 5 vezes 340 vezes 4. Vai poder usar a calculadora na hora da prova? Depende. Uma vez ele deixou, mas... Sei lá, eu não levei na última prova. Eu não sei se ele vai deixar ou não. Mas vê se leva, hein? Provavelmente não. É 425 mesmo. Eu vou levar por Isso aí. levar da dúvida. Se ele não deixar, fazer o quê? Se ele não deixar, não deixou, né? Eu te ensinei várias técnicas de fazer as contas de uma forma mais rápida, né? Espero que use alguma delas na prova. Agora a última. E aí, meu amigo? Aqui é só de completar as coisinhas, né? Eu acho que a passar do vidro vai diminuir a intensidade, porque vai refletir em várias partes, então a intensidade diminui. Bem, eu quero convicção na tua resposta, hein? Mas parece boa a tua explicação, parece boa. Vamos ver. A frequência não se altera. Alternativa que preenche corretamente as lacunas. Não se altera e o comprimento de onda diminui. Eu vou de... Uma onda luminosa se propaga através da superfície de separação entre o ar e o vidro. Então está mudando de meio, beleza. Cujo índice de refração é 1,33. Esse é o índice de refração do vidro. Com relação a essa onda, pode-se afirmar que ao passar do ar para o vidro, do meio menos refringente para o mais refringente, sua intensidade diminui. Parece que diminui, né? Porque vamos ver. Sua frequência. Vamos deixar essa sua intensidade de lado por um momento, porque, assim, sua intensidade é meio complicado dizer, porque a intensidade de um raio é a que ele surgiu, sacou? Eu penso dessa forma, tipo, imagina tu fazer um raio de luz saindo daquelas canetinhas laser, sabe? Sim. A intensidade com que sai dali não depende do meio. Talvez a intensidade de propagação, sim, mas a intensidade do raio, não. Sua frequência, a frequência da luz, ela não se altera. Porque se ela se alterasse, a cor mudaria, e a cor não muda. Pensa nos laserzinhos. Na água é a mesma cor que no ar, que no vidro. Então não mudou a frequência. A frequência é o que dá a cor às coisas, tá? Beleza. Então a frequência não se altera. Então só pode ser a C ou a E. Agora vamos para o do comprimento de onda.
e o seu comprimento de onda, alguma coisa acontece com o comprimento de onda. Bem, o comprimento de onda diminui. Isso, de fato, porque tem duas aqui onde a C e a E, que eu falei que são as opções possíveis, né? É. Não se altera e diminui, não se altera e diminui, né? E tu acha que é a E porque tu acha que a intensidade diminui, né? Pois é. Eu acho que a intensidade é a mesma. Deixa eu ver uma coisa lá na tua prova. É meio ambíguo aqui. O professor não falou qual é a certa. Otário. Bem, eu vou falar o seguinte aqui e eu quero que tu escreva isso na hora da prova. Se tu tiver com dúvida, escreve por que tu colocou determinada opção. O professor vai te dar alguma nota. Essa aí é O difícil, professor de né? física adora aluno que escreve. Não, se O fosse professor de certo ou física errado. adora aluno que escreve. Pô, que cara mais chato, hein? Nem. E não pode pela lógica. Vamos dizer assim, a intensidade não se altera, pois a intensidade de um feixe de luz depende apenas de sua fonte. Exemplo, se eu ligar um laser, a intensidade dele será a mesma num copo de água, o ar, etc. A intensidade do feixe não muda. É um minutinho. Tem o telefone aqui. Ah, Vou ter que ir ali na portaria pegar um negócio que chegou. sem problemas, pode ir lá. Já volto aqui.
Opa, voltei. Opa, tranquilão, tranquilão. Cara, tua prova era isso, tá? Uhum. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Vou te passar um pouco da matéria que nós vimos da outra vez, mas dessa vez não. Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui. Vai ficar aí. Propriedade das ondas sonoras. Reflexão. A onda sonora reflete. E a gente chama isso de eco. Ok? Que a gente escuta não é como uma reflexão da onda sonora. A onda bateu numa parede e voltou. Claro que para que a gente escute uma coisa coerente, né, é necessário que não tenha nada no caminho. Né? Então é raro hoje em dia isso. Mas não é difícil fazer cálculos envolvendo eco, não. Tá? Uhum. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma fonte, o som sai da fonte, vai até a parede e volta. Então, meio que tu vai ter que calcular as coisas levando em conta esse caminho de ida e volta. Multiplicar por 2, então, o caminho, beleza? Normalmente. Ele vai ter que voltar. Beleza. Beleza. Refração e difração do som. Então, tal qual a onda de luz, a onda sonora também, a frequência permanece a mesma quando sai de um meio para o outro. A gente escuta a mesma frequência se a gente estiver na água ou no ar. Não muda. Mas o comprimento de onda muda. Okay? Então lembra que nessas situações a frequência é sempre a mesma. A frequência, normalmente é sempre a mesma. A frequência só muda naquela equação lá dos harmônicos mesmo. Tá bom? Uhum. Então a equaçãozinha que envolve frequência, comprimento de onda, velocidade, essas coisas, você já sabe. Então só muda no harmônico só? A frequência? Isso. Interferência sonora. Às vezes, cara, quando tu tem sons vindo de duas fontes diferentes, os sons eles podem se interferir e se destruir ou se ampliar. Tipo, tá ligado? Eu não sei se tu manja de um rockzinho, mas os caras antigamente eles faziam o seguinte: eles ficavam na frente do amplificador, na caixa de som, no caso, e tocavam. Né? O que acontecia naquela situação? Eles ficavam numa distância apropriada para que ocorresse uma interferência construtiva dos sons que saía da guitarra, né, natural ali da guitarra, e do som que saía do amplificador. Isso fazia a onda sonora ter uma intensidade maior ainda. Então isso até causou a surdez de alguns caras no passado. Porque ficava extremamente alto mesmo. Sem falar de fenômenos de ressonância, etc., que a gente não vai abordar aqui. Mas, em outras palavras, se tu tem duas fontes lançando a mesma onda, para uma determinada distância entre as fontes você vai ter interferência construtiva e para uma outra distância interferência destrutiva. Ok? A equação da interferência construtiva está em concordância de fase, né? Que é o caso da onda do mesmo som, tipo, no caso do guitarrista ali e do que sai da caixa, né? Porque está saindo a mesma coisa, então está em fase. Né? O que é diferente, por exemplo, de tu fizer colocar dois apitos de carro de polícia. Né? Eles fazem o mesmo som, porém, se tu ligar o apito um pouquinho depois, eles podem estar em oposição de fase. Então, né, enquanto um som está no... o outro está no... Sacou? São situações diferentes. E quando ocorre a concordância de fase, que normalmente é o caso que acontece, porque normalmente tu vai ter duas fontes lançando o mesmo som, tipo duas caixas de som, tá ligado? Em situações, em posições diferentes. Tu vai ter, então, interferência construtiva se a distância entre os objetos eles tiverem essa equação aqui. Ok? Então, a distância igual a P lambda sobre 2. O que é P? P é esse contador aqui. Vai ser construtiva quando for par. Em outras palavras, vai ser construtiva quando for par e vai ser destrutiva quando for ímpar. É só isso que muda. Uhum. Beleza? É isso aí. Então, por exemplo, se tu colocar duas caixas de som, né,
tu eventualmente consegue descobrir uma equação que faz tu não escutar nada. Uma distância específica faz tu não escutar nada. E, eventualmente, nós temos o batimento aqui, que é uma frequência menos a outra. Tu escuta um som esquisito quando tu tem mesmos sons sendo lançados, né? Estão com frequências levemente diferentes. Eu lembro de uma aula com o professor que ele levou a caixinha de som lá, daí ele botou umas frequências, tipo 20.000, pra testar se eu ouvia ou não. Uns apetinhos. Alguns não escutavam, outros sim. Uhum. A questão é que nesse caso é diferente, né? Porque a interferência destrutiva tu faz com um som que tu pode ouvir. Tipo, tu realmente poderia ouvir aquele som. O problema é que como uma onda sonora tá no vale e a outra tá na crista, elas se somam em zero, entendeu? Uhum. Não tem exatamente a ver com a frequência máxima do ouvido humano. Né? A frequência máxima do ouvido humano é outra história. Entendeu? Ou a mínima. Vamos lá. No ponto A e B da figura estão dois alto-falantes que emitem sons da mesma frequência em fase. É tipo duas caixas de som lançando a mesma música, sacou? Uhum. A frequência do som vai aumentando a partir de 20 Hz e atinge o valor que o observador à direita de P deixa de ouvir o som. Determine essa frequência. Veja, aqui a distância está fixa. A distância do carinha ali está fixa. Ok? Ele está parado ali. E ele está ouvindo o som. Só que tu vai aumentando a frequência e uma hora ele para de ouvir o som. Por quê? Porque uma hora as frequências, devido ao comprimento de onda, claro, elas acabam respeitando essa equação aqui, ó. Essa aqui. E aí não Por quê? Porque alterando a frequência, tu vai alterar o comprimento de onda, né? Uhum. Por causa da equação lá, V igual a F vezes lambda. Então, se a velocidade do som é a mesma, e tu está alterando a frequência, que é o que está dizendo enunciado, o lambda altera, e daí vai ter uma hora que essa conta aqui vai dar exatamente a distância que o cara tá das fontes. Sacou? Uhum. Essa é a ideia. Então, daí o cara não escuta. Daí o cara não escuta, exatamente. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, para que o observador deixe ouvir, tem que acontecer exatamente isso que eu te falei. Então, a grande questão é o seguinte: qual é a distância, né? O que a gente vai colocar lá? O que a gente vai colocar é a distância do cara até as fontes, né? Mas qual distância é essa, né? Bem, aqui nós temos OA menos OB. Ou seja, OA menos OB é quanto? Porque eu não tenho a distância realmente eu não tenho a distância até o cara, né? Mas eu tenho o seguinte, eu tenho a distância entre as fontes, que é 1 metro. Não é mesmo? Está dizendo aqui no enunciado que é 1 metro. Ó. A distância entre as fontes é 1 metro. Só que eu preciso ter a distância aqui, eu preciso encontrar a distância relacionada aqui com o meu rapazinho aqui, né? Beleza. Veja. A equação teria que ter o D aqui, para ser aquela que eu te mostrei agora há pouco, não é mesmo? D igual a I lambda sobre 2. Esse D que está lá do lado esquerdo é a distância das fontes até o cara. Só que a distância que a gente está obtendo aqui é qual? OA é toda essa reta que vai até o cara. Então é 1 metro mais alguma coisa ali. E OB menos OB, bem, OB o que é? É a distância do B até o cara. Então, OA do ponto A até o cara e OB do ponto B até o cara. Então a gente diminui um do outro e acaba que o D ali é simplesmente a distância entre as fontes. Porque o cara vai escutar as duas fontes ao mesmo tempo, né? Então, no fim, a gente colocando as duas fontes na conta, acaba sobrando, acaba restando apenas a distância entre as fontes. Sacou? Então, de certa forma, a distância de qualquer uma das fontes até o cara não importa. O que importa, e grave isso, por favor, é isso que eu quero que a gente conclua aqui, o que importa é a distância
entre as fontes de som, beleza? A distância trocada não importa não tanto? Não importa. Importa a distância entre as fontes. Entendeu? Beleza. Então veja que, fazendo a conta ali, a gente mostrou que importa a distância entre as fontes. Se a distância entre as fontes, de acordo com o desenho, é 1 metro, então a gente coloca 1 metro lá. E o I é 1, por quê? Porque a gente quer a primeira situação em que ele para de escutar. Né? E essezinho aí é ímpar só, número de ímpar. Isso. Se ele quisesse, ó, se a pergunta fosse assim, ele parou de escutar, depois a gente aumentou a frequência, ele voltou a escutar, depois a gente foi aumentando, ele parou de escutar de novo. Encontre nessa situação qual é a frequência. Então o I seria 3. Não seria 2, seria 3, porque é de ímpar em ímpar. Ah, ele parou, né? Depois. Okay? É 1, 3, 5, 7. Daí, então seria no 3. Mas a gente quer a primeira vez que ele para de escutar, então a gente quer no I igual a 1. Portanto, é só colocar os valorzinhos aqui e a gente encontra o comprimento de onda, que é 2 metros. Só que ele não pede o comprimento de onda, ele pede a frequência. Porém, a gente sabendo que a velocidade é 340 e sabendo que o comprimento de onda é 2 metros, é só fazer a continha e achamos que a frequência que faz ele não ouvir é 170 Hz, tá? Então, bem interessante esse problema. Né? Beleza. Agora... Muito bem. Será que tu consegue fazer essa 488 aqui? Posso tentar. Pode tentar, então beleza. Não compreendi essa aí, não. Do eco. Não sabe fazer, velho? Bem, pensa na onda sonora como algo que viaja com velocidade constante. Lá no primeiro ano do ensino médio, a gente aprende qual é a equação da velocidade constante. É V igual a delta S, que é o deslocamento. O que está deslocando aqui? A onda. Está deslocando x para ir e mais x para voltar. Certo? Tu sabe a velocidade da onda, que é 340 metros por segundo. Você sabe o tempo que ele foi e voltou. E você sabe a equação que eu estou te falando agora. V igual a delta x sobre delta t. Então, V igual a dá para delta encontrar x qual é o x. sobre delta t. Velocidade, cara, velocidade é distância, é deslocamento por tempo, certo? Sempre. Então, qual que foi o deslocamento da onda sonora? É só fazer a conta. Então, velocidade igual a deslocamento por tempo. Tu tem a velocidade, tem o tempo, que é o deslocamento.
Ô, professor, assim, Diga. tipo, ele quer saber se a cada segundo ele percorre 340, em 3 segundos é 1020, né? Dá Boa. Muito bem. 3? O problema é, ele percorreu 1020. Só que ele percorreu 1020 indo e voltando. Então, o X é só uma É das 510. situações. É só a ida ou só a volta. Então, o X é metade. Exato. Exatamente, metade. Isso aí. Agora, sendo assim, né, a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco é simplesmente antes do negócio, né, antes da parede, porque daí tu só vai ouvir a voz do cara. Beleza. Uh, vamos ver uma outra aqui. Isso que é difícil. Ó, essa aqui é parecida com aquela lá da interferência construtiva, né? Vamos ver. Dois alto-falantes P e outro Q emitem som de menor frequência em fase. A velocidade sonora é essa. O observador R ouve um som forte, interferência construtiva. A partir de um dado momento, a frequência dos alto-falantes começa a aumentar. Cara, eu não sei se isso vai cair. Realmente não sei. Então eu não vou cobrar. Mas o que tu tem que saber é isso aqui, olha só. Isso tu tem que decorar, olha só. O comprimento de onda de uma onda sonora, de uma corda esticada, sempre segue essa regra que eu te mandei no WhatsApp agora, tá? Então veja, isso aqui é tipo a corda do violão sendo esticada e tocando. É daqui que surge aquela equaçãozinha lá do F que o professor postou na prova, né? Colocou na prova. Então, ó, esse aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. Os harmônicos são contados pela quantidade de bolinhas. Só que tem que pensar nisso aqui como uma onda, né? Metade de uma onda aqui. Aqui tem uma onda inteira. Aqui tem uma onda e meia. Aqui tem duas ondas. Aqui tem duas repetições. E, no fim das contas, a equação é essa aqui, olha só. Frequência em determinado harmônico é igual a n vezes o 2 vezes v dividido por 2L. E, quando tu está falando de cordas, pode qualquer um. Pode 1, 2, 3, 4. Tá bom? E quando é onda? Então, o primeiro harmônico é 1, o segundo harmônico é o 2. Isso aqui é para uma corda, não é para um tubo, tá? A tua prova caiu tubo e caiu corda. Então, tem que saber usar essas contas. Fazer essas contas. Distinguir, tá? Digamos, agora, olha só que interessante. Grave isso aqui, que eu acho que vai cair essa tua prova. Digamos que ele te diga qual é a frequência do primeiro harmônico e ele te pede a frequência do segundo. É só tu multiplicar por 2. Né? Diz o terceiro, multiplica por 3. Entendeu? Isso aí. Então eu vou colar isso aqui também lá. Mas eu posso te falar aqui. Bem, então tem várias contas aqui que eu posso até pedir para tu fazer depois para estudar para a prova. Eu vou mandar isso aqui para tu estudar. A gente não vai ter tempo de fazer mais nada hoje. Né? E agora colunas de árvore branca, ou seja, tubos. Quando tu tem um tubo fechado, na verdade, o tubo está fechado, né? Por que ele é fechado? Porque ele tem uma tampinha aqui no final. Então o som bate e volta. Quando tu tem o tubo fechado, então a tua equação é aquela lá da tua prova. Então, mandei lá. WhatsApp também, tubo fechado. Qual que é a diferença do tubo fechado e do tubo aberto? O tubo fechado tem o 4 aqui, o que distingue ele da equação da corda. O que é da corda é N vezes V sobre 2L. Aqui é tipo N, né? É I, mas dane-se a letra. N vezes V sobre 4L. Certo? E é só ímpar. Então, quando muda, é ímpar. E no tubo fechado é onde muda. Fechado, ó, pensa, fechado, ruim. Então é onde muda, onde é difícil. Agora, para tubo aberto, a equação é igualzinha à da corda, olha só. E vale também todos os números. Então, tubo aberto igual a corda. Tem que pensar assim, tubo aberto igual a corda. Tubo aberto, fácil, igual a corda. Aberto, corda. Palavras parecidas. Tá bom? Vai te ajudar. Então, vou escrever aqui. Tubo aberto.
tubo aberto igual a corda. Beleza. E, meu velho, o que tu tem que saber também do desenho aqui dos tubos é o seguinte, olha só. Independente da onda sonora, ela sempre vai atingir o fim do tubo no máximo. Tá vendo aqui, ó? Sempre no máximo, tá vendo? Aham. E o fechado do tubo é sempre no mínimo. Então, tu tendo esse desenho aqui... Bonitinho, cachorro. Tu tendo esse desenho aqui, eu acho que fica bem claro pra ti, né? Como é que... Se pedir pra fazer um desenho, tá aí. Fechado mínimo, aberto. Então é isso aí. Cara, desejo muita sorte aí na tua